Olá meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao estudo de Jó e vamos para o capítulo 8 deste livro. Vimos nos estudos anteriores como Jó tem sido confrontado pelos seus amigos, como ele tem exposto os seus lamentos, as suas interrogações a Deus e como os seus amigos, até agora vimos Elifaz, foram duros acusando Jó de pecado, que ele deveria confessar o seu pecado e apresentando assim uma teologia da retribuição, onde bons têm coisas boas, maus têm coisas más, e se Jó estava a sofrer era por causa de algum pecado que ele estava nesta situação. Hoje vamos olhar para o capítulo 8 do livro de Jó e vamos ver o discurso de Bildad. Um discurso áspero, um discurso que levanta a questão da justiça de Deus e que apresenta uma visão simplista e superficial da vida. Bildad apresenta as coisas muito preto no branco e a vida não é mais às vezes que são cinzentas do que preto e branco. E Bildad tem uma visão muito simples da vida e que acaba por ferir mais Jó, acusando e falar aquilo que não é propriamente correto diante de Deus, como Deus acusa mais à frente os seus amigos. Vamos então olhar para o capítulo 8 e diz assim a palavra de Deus neste capítulo. Então respondeu Bildad o suíta: até quando falarás tais coisas e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça de tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até às muralhas. Mas, se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida. E do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Até aqui a palavra do Senhor. Como eu disse há pouco, Bildad apresenta um discurso muito simplório, uma teologia muito simplista das coisas. Tanto é que o discurso dele é muito mais pequeno do que ele faz, mas a questão não é o tamanho do discurso. Podemos dizer muitas coisas boas com poucas palavras. A questão é a visão que ele traz acerca da justiça de Deus e do seu relacionamento com o homem na sua justiça. Bildad então começa no versículo 1 a 3. Ele começa não com a meiguice, com a serenidade, ou pelo menos com a cortesia que ele faz, começa perguntando se pode falar. Mas Bildad entra, como nós costumamos dizer na gíria, de a faca e alguidar. Ele entra mesmo para acusar Jó e para chamar a atenção de Jó. Ele diz: até quando falarás tais coisas e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso?
O que Bildad está a dizer é que as palavras de Jó, estas queixas, estas questões que Jó está a levantar, estas palavras de Jó, são palavras que são vazias em si mesmas. Ele está a acusar, segundo Bildad, Jó está a levantar questões que não deveria levantar. Está a ser um tagarela, um palrador nas suas palavras. E nós sabemos o que é que aconteceu nos capítulos anteriores, capítulo 6 e 7, principalmente no 7, ele lamenta-se diante de Deus. Ele diz que não vale a pena viver para sofrer desta maneira. E todo este lamento de Jó fazem com que Bildad chegue diante dele e lhe fale palavras duras, dizendo que ele está a ser um tagarela, um palrador. Porquê? No verso 3 explica. Porque está a pôr em causa a justiça de Deus. Para Bildad, Deus é justo, e nós também queremos que Deus é justo, mas no conceito de Bildad, a justiça de Deus vê-se da seguinte maneira: quem é bom e quem anda nos bons caminhos tem uma vida boa, próspera, e quem anda nos maus caminhos tem uma vida má. Isto é um conceito muito superficial do que é a vida do homem e do seu relacionamento com Deus. E para Bildad, para a mentalidade dele, na sua teologia, ele concebe que Deus é justo se castigar o ímpio e Deus é justo se abençoar e prosperar aquilo que é puro, aquilo que é íntegro. Ora, sabemos que este não é o ensino bíblico acerca do que é o homem e do seu relacionamento com ele. Vemos muitas vezes na palavra de Deus homens ímpios a prosperar e homens santos de Deus a sofrer. E aqui, neste caso, temos um caso desses. Vemos Jó, um homem verdadeiramente íntegro diante de Deus. O texto deixa-nos claro no início, não foi por culpa de alguma coisa que Jó tenha feito, e Jó está a sofrer. E a sofrer de uma maneira que, se calhar, nenhum de nós que está a ver este vídeo já sofreu ou virá a sofrer algum dia. Então, esta pergunta que Bildad faz, perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ela, sim, nós respondemos, não, Deus vai fazer sempre o que é justo. Este é um ponto que nós temos claro, Deus vai fazer sempre o que é justo. Mas o nosso conceito de justiça é que pode estar errado, porque às vezes podemos ser levados a pensar que eu mereço um tipo de vida, eu tenho me portado tão bem, eu tenho feito tudo aquilo que Deus manda fazer, e quase tornamos Deus devedor da sua própria justiça, como se Ele nos devesse alguma coisa. Então, do verso 4 ao 7, Bildad faz uma acusação tremenda. E eu não imagino quanto há de ter doído no coração de Jó ouvir estas palavras. Bildad diz assim, sugere que os seus filhos também tinham pecado e foi por causa desse pecado que eles morreram. Então, temos aqui um homem que está a sofrer, que está enlutado e que se preocupava com a espiritualidade dos seus filhos, com o seu relacionamento com Deus, sacrificava em seu favor para que Deus agisse em graça e não em ira diante dos seus filhos. Temos aqui um homem que cuidava da saúde espiritual dos seus filhos e, no entanto, vem Bildad acusar Jó, dizendo que se os filhos morreram foi por causa do pecado deles, por causa da sua transgressão. E no verso 5, 5, 6 e 7, Bildad vai dizer, olha, mas Jó, para ti ainda há esperança. Ele diz, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Para Bildad, Jó também tinha pecados ocultos que deveriam ser confessados. E uma vez que ele ainda não tinha morrido, ainda ia há tempo de os confessar, de solucionar o seu problema. E esta é uma verdade das Escrituras. Sim, se há pecado na nossa vida, se há pecado público ou oculto, ele deve ser confessado e abandonado. Esta é uma verdade bíblica, sem dúvida. Porém, a perspectiva de Bildad é que não é de acordo com a palavra de Deus.
Reparem que Bildade não está a apelar à graça de Deus, mas ao desempenho do homem. Deus agiria em misericórdia em favor, graças ao desempenho do homem. É isso que ele está a dizer. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Nada disto podia estar mais longe da mensagem do Evangelho. Deus não nos aceita, não age em nosso favor mediante a nossa prestação, o nosso desempenho. Ele age em nosso favor por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Não é eu agora vou viver uma vida corretamente e então Deus fica obrigado a recompensar-me, fica obrigado a restituir a minha vida, a restituir aquilo que eu perdi. Sabemos que essa é uma teologia que anda muito em voga por aí, mas não é uma doutrina bíblica. Deus não deve nada a ninguém. E não é por eu me portar melhor ou pior que Deus me tem que recompensar ou não. Mas para Bildade era. Se Jó fosse puro e reto, então estava garantido o favor de Deus. Estava garantido que Deus iria recompensar Jó. Para Bildade, as coisas eram simples. Vive de maneira correta e Deus vai-te abençoar e vai fazer prosperar. Senão, sofrerás o castigo. Esta é uma teologia ou uma visão do relacionamento com Deus muito reduzida, mas muito vivida hoje, desde sempre, não é? As pessoas pensam que por viverem de certa maneira, por cumprirem certas normas religiosas, por fazerem certas e determinadas coisas, então agora sim têm o favor de Deus. E esquecem-se que se há favor de Deus, é favor, não é dívida. É graça, não é pagamento. E se é graça de Deus. É um favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos este favor que Deus nos está a fazer. Então não é por causa de eu ser assim ou assado, de ter esta ou aquela conduta moral, de ter este ou aqueles princípios ou por ter esta ou aquela prática religiosa que Deus me vai abençoar ou deixar de abençoar. Ele age em graça porque é graça, favor a quem não merece. E do verso 8 ao 10, para sustentar esta argumentação de Bildade, ele apela então aos antigos. Ele reconhece que, e Jó também reconheceu, os nossos dias são passageiros, são um vapor, não é? Passam muito rápido. Então Bildade diz, mas olha então para os antigos, olha para os nossos pais, olha para a história, para aquilo que já foi escrito, para aquilo que já foi pensado acerca da vida. E ele usa este recurso para sustentar a sua argumentação. Bildade recorre à sabedoria dos antigos. Parece que Bildade está a citar um conhecimento que é geral. E era uma ideia geral das pessoas naquela altura, de que as coisas eram muito preto e branco, como eu disse no início. É muito, vive bem e estás bem, vive mal e ficarás mal. E as coisas não são bem assim. Mas ele apela a este conhecimento geral das pessoas e dos antigos para fundamentar a sua visão. Nós devemos olhar para a história e aprender com ela, mas nem sempre aquilo que foi pensado, que foi escrito, que foi falado, está certo. Não é porque as coisas não ganham validação só porque foram escritas no passado. Muita coisa foi escrita no passado que não está certa, que não está correta, que não corresponde à verdade. E o facto de Bildade recorrer aos pais não significa que ele tenha razão naquilo que está a argumentar. Um autor disse: o passado deve ser um leme que nos conduz e não uma âncora que nos prende. E muitas vezes as pessoas afirmam só porque foi dito no passado, então está certo, têm razão. Não é bem assim. Muitas pessoas no passado erraram, foram mais até as que erraram do que as que acertaram. E não é só porque recorremos a outras personagens para dar corpo ao nosso argumento que nós temos mais razão.
para o dar. Esta é a diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva daqueles que já partiram. E o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. É estar agarrado àquilo que outros disseram, mesmo não importando se está certo ou está errado. Se analisar, foi assim que recebemos, é assim que vamos continuar, não importa se está certo ou errado. Isto é o tradicionalismo, que muitas vezes afeta a nossa vida e a vida da nossa igreja. Então Bildade está aqui a acusar Jó, de ele falar, ser um tagarela, de falar ao vento, que Deus é justo e que se ele está a sofrer e os seus filhos morreram é porque estão em pecado e é porque pecaram, e que este já é o conhecimento, já é o que tinha sido dito pelos antepassados, já é o conhecimento geral dos antepassados. E ele agora lança do verso 11 ao 19 três exemplos da natureza para ainda ferir um pouco mais o seu amigo Jó. Ele diz no verso 11 a 13, dá o exemplo do papiro, ou do junco neste caso. Ele diz, pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim como o junco e como o papiro, que depressa se seca, são assim todos quantos se esquecem de Deus e a esperança do ímpio perecerá. Este era o entendimento de Bildade. Todo aquele que se esquece de Deus rapidamente perecerá. E nós sabemos que em parte é verdade. Sim, é verdade que aquele que abandona o Senhor, aquele que se esquece de Deus ou que rejeita Deus, sofrerá um dano eterno. Não um dano temporal, mas eterno. Mas a questão é que, apesar desta afirmação estar certa, ela é muito mal aplicada à vida de Jó. Bildade erra não na afirmação, mas na aplicação. O que Bildade está a insinuar é que Jó está assim por causa do seu pecado. E ele cita este argumento dos antepassados, não é? Olha, os ímpios vão perecer. E nós sabemos pelo resto da Bíblia que sim, os ímpios vão perecer. Agora, o que não está correto é dizer, e tu estás assim porque tu seguiste o caminho dos ímpios. Isso não está correto. Uma outra ilustração, versos 14 e 15, é a da teia de aranha. A sua firmeza, ou seja, destes que abandonaram a Deus, a sua firmeza será frustrada e a sua confiança, a sua estabilidade, é como uma teia de aranha, que é muito resistente para a aranha, é certo, mas não podemos segurar um candeeiro com teia de aranha. Não podemos pendurar um quadro numa teia de aranha que ela não vai aguentar. Ela é muito frágil para as nossas coisas. E, da mesma maneira, todos aqueles que abandonaram Deus, que se esqueceram de Deus, a sua confiança é frágil, depressa se desfaz, não suporta nada. E, mais uma vez, Bildade tem razão até certo ponto. Não tem razão é quando acusa Jó de ter abandonado a Deus e de agora estar a sofrer por ter abandonado o Senhor. E no verso 16 até ao 19, ele fala da planta. Verso 16 a 17, ele monta aqui uma imagem de uma planta viçosa, não é? Que está bem enraizada, que dá os seus rebentos, os seus renovos, né? E que esta planta está bem, mas de repente ela é arrancada. E quando ela é arrancada, então ela acaba por morrer rapidamente. Quando ela é arrancada das suas raízes, pela raiz, ela acaba por morrer. E aquilo que Bildade está a insinuar aqui é que Deus tinha arrancado Jó do seu jardim. Deus tinha puxado Jó pelas raízes e ele estava a murchar a olhos vistos. Ele estava a desaparecer a olhos vistos. Portanto, para Jó só havia uma solução: arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados para que Deus lhe restitua as coisas. No verso 20 até ao 22, a Bildade usa aqui mais uma linguagem sapiencial de sabedoria
colocando as coisas com simplicidade, de quem tem uma teologia simplista sobre o bem e o mal, o sofrimento e a prosperidade e sobre a maneira como Deus trata os homens. Para Bildade, o íntegro não sofre. É o que ele diz aqui: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ou seja, Deus acolhe o íntegro e rejeita os malfeitores. É isto que Bildade está a dizer. E se Jó estava naquela situação, ele não era íntegro. Porque se ele fosse íntegro, ele não estaria a sofrer daquela maneira. Apesar de terminar numa tónica de esperança, não é? Ele encherá de boca a boca de riso e os teus lábios de júbilo. As palavras de Bildade, elas são duras, são ásperas e reducionistas em relação às coisas da vida. Era muito, como nós já vimos, é muito, vives bem, és obediente à palavra, então a tua vida vai-te correr bem. Vives mal, és desobediente, então a vida vai-te correr mal. E se tu estás mal, então é porque tu desobedeceste à palavra. É porque tu abandonaste o Senhor, esqueceste o Senhor, tens algum pecado oculto para confessar. A vida não é assim. Um autor diz assim: a sabedoria de Bildade é útil como guia geral para a vida, mas é trivial e até mesmo cruel quando os amigos de Deus são os que estão com mais problemas. A sabedoria, esta apresentação de Bildade, de uma maneira geral, sim, anda com Deus, Ele está contigo. Não é bom andar sem Deus, não é bom desobedecer à sua palavra. Mas isto são guias gerais, porque muitas vezes andamos com Deus, muitas vezes estamos no caminho do Senhor, fiéis à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos, e o sofrimento vem. E quando vêm pessoas com este tipo de teologia, elas trazem mais dor do que alívio, trazem mais sofrimento do que refrigério à alma daquele que já sofre. E estas palavras de Bildade, este entendimento, Deus não rejeita o íntegro, elas tornam-se precursoras das palavras de zombaria que foram proferidas na cruz do Calvário, diante de Jesus, né? Quando os homens disseram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Confiou em Deus, venha livrá-lo agora, como se Jesus tivesse sido totalmente abandonado pelo Pai por causa dele mesmo. Aos olhos humanos, sim, Jesus estava naquela cruz a sofrer por causa da sua rebeldia, do seu pecado, das suas afirmações. E esta era a visão humana. E se ele fosse íntegro, ele não estaria ali naquela cruz. A questão é que Jesus foi o homem e é o homem mais íntegro de todo o planeta, de todo o universo, de toda a história, de todos os tempos. E porém ele estava ali, naquela cruz. Não por sua causa, mas por nossa causa. Mas aos olhos humanos era a visão reducionista. Se ele está a sofrer, é porque merece. Quero terminar com algumas aplicações. A primeira delas é que Bildade sustentava uma visão simplista da justiça de Deus. E este é o ponto de toda a passagem. A justiça de Deus face ao homem que é justo, que é íntegro, ou o homem que é ímpio. Mas se Deus agisse somente em justiça e com base na nossa conduta, como Bildade estava a sugerir, já há muito tempo que a raça humana teria sido extinta. Já há muito tempo, logo desde o início, que deixávamos de existir. Se Deus agisse somente com base na sua justiça e na nossa conduta, o ser humano tinha deixado de existir logo em Adão e Eva. Se alguém prospera, não significa que viva de acordo com a palavra de Deus. E se alguém sofre, não significa necessariamente que foi por causa de algum pecado que cometeu. Pode ser, já falei noutros estudos, não vou estar a repetir, mas neste caso não significa, o sofrimento não tem uma ligação direta com o pecado. Pode ter, pode ser por causa do pecado da pessoa ou o pecado de outros, mas não tem que ser necessariamente assim. E nós erramos quando fazemos esta ligação de
forma impensada e refletida. Em segundo lugar, nós podemos alimentar este tipo de visão de beldade, que eu sou aceito por Deus por causa do meu comportamento, por causa da minha conduta. Mas eu quero dizer que isto não é o Evangelho. O Evangelho não fala assim. As notícias do Evangelho, a boa nova do Evangelho, não é que Deus nos aceita por causa da nossa conduta. Deus não nos aceita por causa da nossa moral, da nossa ética, do nosso comportamento. Deus aceita-nos mediante Jesus Cristo. É esta a notícia do Evangelho. Se nós fôssemos entregues à nossa conduta, como Bildade está a sugerir, e muitos sugerem hoje ainda, nós seríamos dizimados num instante. Mas graças a Deus que Ele enviou o Seu Filho para que, através do Seu Filho, Ele nos tratasse em amor e em graça, e não segundo a Sua justiça. Nós podemos perguntar, então, mas Deus deixou de ser justo? Se Deus é justo, Ele tem que punir o pecado. Sim, e puniu. Naquela cruz, há 2000 anos, quando o Seu próprio Filho estava no madeiro, Deus mostrou a Sua justiça ao punir o pecado em quem não tinha pecado algum, e mostrou o Seu amor ao dar tal sacrifício, ao fazer tal sacrifício em nosso favor. Então, naquela cruz, Deus torna-se justo, porque o pecado é punido, e torna-se justificador, aquele que perdoa, que aceita, que recebe pecadores, porque a pena já foi paga, não por nós, mas pelo Seu próprio Filho. Mas muitos ainda sem querer, eu quero crer que é sem querer, inconscientemente, começam a caminhar na fé, a caminhar pela graça, mas passado algum tempo começam a achar que se não fizerem isto ou aquilo, se não tiverem este ou aquele comportamento, então a sua aceitação diante de Deus já não vai ser igual, como se Deus aceitasse alguém por causa da nossa conduta, como se Deus tornasse alguém seu filho por causa do nosso comportamento. Não é por causa do nosso comportamento, é por causa da salvação que há em Cristo Jesus. Ele tomou o nosso lugar, para que Deus não tomasse em conta e não nos tratasse segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Em terceiro lugar, e este é algo que se vê constantemente, é um discurso que nós ouvimos muitas vezes, é que se a pessoa vier a Jesus, este convite, venha a Jesus, e parece que a vida neste mundo vai melhorar. É certo, ponto 1, antes de continuar, sim, Deus pode melhorar em muito a nossa condição neste mundo, nesta terra, nesta vida. Mas isto não é uma promessa de Deus. Deus não promete nada disso a nenhum dos seus filhos. Deus promete bênçãos eternas, celestiais. Mas quem apregoa que venha a Jesus para resolver os seus problemas, a sua vida vai ser melhor, está de facto a apelar a uma visão mundana e materialista das coisas. Porque as grandes bênçãos não são as bênçãos deste mundo. As grandes bênçãos é ser perdoado por Deus, é ser aceite por Deus, na família de Deus. As grandes bênçãos é receber o Seu Espírito Santo na nossa vida. Esta é uma grande bênção. A grande bênção é saber que nós iremos ressuscitar para a vida eterna. A grande bênção é saber que iremos estar toda a eternidade diante do Senhor, com o Senhor, louvar o Senhor e servi-lo por toda a eternidade, totalmente livres do pecado e das suas consequências. Mas muitas vezes o que vemos são pessoas com uma visão igual à de Bildade, materialista, centrada no mundo, centrada no agora, e queremos atrair as pessoas para a Igreja e para Deus, prometendo coisas que Deus não prometeu e que nós somos incapazes de as fazer cumprir. Quando a pessoa vem a Jesus, significa o quê? Que ela vai... Se ela vem a Jesus, aceita o Senhor como seu Salvador e como Senhor da sua vida e passa a ser um filho de Deus, significa que não vai ter uma doença? Não vai ter cancro? Significa que não vai ser desempregada? Significa que não vai ser rejeitada?
Significa que não vai ter problemas financeiros? Significa que não vai sentir solidão? Significa que não vai, muitas vezes, chorar por muitas amarguras? Que não vai perder familiares? Que não vai enfrentar a morte da sua família ou a sua própria morte? Esta é uma visão totalmente mundana quando nós apelamos às pessoas para virem a Jesus por causa das coisas deste mundo. Nós apelamos as pessoas a virem a Jesus para que elas salvem a sua eternidade. Mas muitas vezes o que vemos é exatamente este conceito de habilidade. Este conceito mundano, simplista, materialista, reducionista, de dizer, olha, vive bem, obedece a Deus e tudo nesta vida vai correr bem. Este não é o ensino do Novo Testamento. Este não é o ensino da Palavra de Deus para os filhos de Deus. Aliás, Jesus Cristo e os apóstolos vão exatamente na direção contrária. Jesus diz que é preciso tomar a cruz e segui-lo. É preciso amar mais a Ele do que pai, mãe, família. É preciso estar disposto a deixar as riquezas. É preciso estar disposto a pôr tudo para segundo lugar para colocá-lo em primeiro. Os apóstolos exortavam os crentes de que era necessário entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Paulo ensina que todo aquele que quiser viver piedosamente irá ser perseguido. Então, qual é a ligação entre este convite que muitas vezes ouvimos, venha a Jesus, e parece que a pessoa já não vai ter problemas nenhuns neste mundo? Esta é uma visão muito mundana, muito materialista e enganadora. Se nós aquilo que podemos prometer é aquilo que Deus promete. Sim, venha a Jesus, crê no Evangelho e serás salvo da condenação eterna. Serás salvo da culpa que pesa sobre ti. Terás o perdão dos teus pecados. Serás reconciliado com Deus. Serás declarado justo diante de Deus. Serás santificado por Deus. Serás glorificado por Deus. E viverás para sempre com o próprio Deus. Estas sim são as grandes bênçãos do Evangelho. E mais uma vez eu lembro, não quer dizer que Deus não possa dar as outras, mas as outras não são uma garantia. São atos de Deus segundo a sua vontade, onde Ele vai conceder a uns essas bênçãos e a outros não. Esta visão de beldade, ela está mais presente no nosso meio do que aquilo que nós pensamos. Esta visão mundana e materialista, de que vê só as coisas no prisma deste mundo. E se seguirmos a Jesus e se obedecermos a Deus, tudo na vida vai estar bem. Não, não vai. Muito provavelmente vamos ter os mesmos problemas que o mundo tem: doença, morte, desemprego, fadiga, cansaço. E vamos ter outros, porque agora somos de Cristo, que o mundo não tem. Mas há bênçãos eternas, espirituais, para aquele que vem a Jesus. Há uma transformação de vida, essa sim é uma grande bênção. Uma transformação de ver o mundo de outra maneira. Uma transformação e uma bênção de perceber que agora o pecado já não me escraviza. Aquilo que antes me escravizava já não me escraviza. Os relacionamentos que eu tinha quebrados, eu agora tenho a capacidade pelo Espírito Santo de restaurar esses relacionamentos. Tenho uma capacidade de amar, de perdoar, de pacificar que antes não tinha. Essas sim são bênçãos reais que Deus promete aos seus filhos, que Deus promete a todos aqueles que o buscam, que o servem, que o seguem e que obedecem à sua palavra. Deus é justo, sempre justo, mas também é gracioso e amoroso. E damos graças a Ele, damos louvor a Ele, porque Ele não nos tem tratado segundo a sua justiça, mas segundo a sua graça e a sua misericórdia. E quando estivermos a ajudar alguém que está a sofrer, cuidado para não entrarmos nesta visão simplista da vida, como se aquele que sofre estivesse a sofrer somente por causa do seu pecado. Nós não sabemos. Tu não sabes, eu não sei, por isso tapemos a nossa boca e não nos apressemos a acusar e a proferir julgamentos sobre coisas que não sabemos.
deixemos o Senhor tratar com os seus filhos, deixemos o Senhor tratar da situação e estejamos lá para apoiar, para ajudar e não para acusar. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos dirija em cada momento da sua vida. E realmente, se o seu caso é um caso que está a sofrer, que está a passar um momento mau, eu não lhe quero prometer, como disse há pouco, facilidades, mas quero prometer aquilo que Deus promete, que em Cristo há alívio para a sua alma, em Cristo há alívio para o seu coração, em Cristo há refrigério para a sua alma. Não quer dizer que os problemas desapareçam. Quer dizer, sim, que você passa a não estar sozinho nesse sofrimento, passa a ter uma compreensão diferente acerca da sua situação e passa a ter uma esperança no porvir que antes não tinha. Estas, sim, são grandes bênçãos. Por isso, venha conhecer a Jesus Cristo, venha ao Senhor, não por causa das bênçãos materiais que Ele pode dar, mas por causa das grandes bênçãos espirituais que Ele promete dar. Que o Senhor nos abençoe.